Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Boa noite, estamos iniciando mais um Duralex SEDLEX. Essa semana estamos falando sobre métodos científicos e hoje vamos falar mais aprofundadamente do método indutivo. E para isso vamos contar com três convidados muito especiais: a doutora, historiadora e socióloga Luísa Martins, o professor e pesquisador Gustavo Pereira e a nossa jurista Maiara Vieira. Para iniciar a conversa, eu chamo a doutora Luísa. Oi. Por favor, sente-se. Obrigada. Então, Luísa, quando que esse método começou a ser pensado? Ele teve início no século XVI com Galileu Galilei, que propôs o questionamento a despeito do procedimento mais apropriado para atingir conhecimentos seguros dos fenômenos naturais. Assim, ele teorizou o método denominado experimental, o qual infere leis gerais a partir das observações de casos particulares, ou seja, ele, por base na experiência e das leis gerais, ele denomina esse método indutivo. Tá. Então, o Galileu pensou no método experimental, mas quem propôs o método indutivo mesmo? Sim, o método indutivo foi proposto por Bacon, Hobbes, Locke e Hume, para os quais o conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência, sem levar em consideração princípios pré-estabelecidos. A generalização aqui não deve ser buscada, e sim constatada a partir da observação de casos concretos dessa realidade, ou seja, Galileu se baseava em qualquer dado, como é que eu posso falar? Em senso comum, em outros sensos, e aqui não, aqui é só com base em fatos nessa mesma experiência. Então, a gente pode falar que é empírico? Sim, ele é empírico, mas para alguns autores ele também é lógico e indutivo, mas na sua maioria é empírico. Tá. E esse pensamento, esse método, ele é dividido em alguma etapa para poder ser realizado? Como funciona? Sim, ele é dividido em 3 etapas: na observação, na descoberta e na generalização. Tu pode dar um exemplo para a gente, para Claro. ficar mais fácil de entender? Assim, observa-se que Pedro, João e José são mortais. Faz-se a verificação entre eles por serem homens mortais. Logo, se generaliza que todo homem é mortal. Sim. É um método indutivo. Então tá bom. A gente vai agora para um intervalo comercial e já já a gente volta com o professor e pesquisador Gustavo. Loja Sonho Sofá, Rua João Maria José, 123. Roda gigante, roda moinho, roda peão. Voltamos do intervalo e agora eu vou chamar o Gustavo Pereira para poder falar um pouquinho sobre o método indutivo pra gente. E aí, Gustavo? Tudo bem? Por favor, sempre. Certo. E aí, Gustavo? O que tu pode falar pra gente da parte da ciência em todo esse processo de método indutivo e conhecimento? Partindo do princípio que o método indutivo ele analisa as conclusões, ele cria a partir de conceitos individuais, busca formalizar um conceito geral sobre determinado objeto. Então, a ciência ela trata muito o método indutivo como uma ferramenta para a descoberta dos conceitos e do conhecimento de uma forma geral, porque ela parte de um raciocínio, em cima de um objeto, um raciocínio ordenado, com base em fatos, por isso. E em que segmento esse raciocínio é utilizado? O método indutivo, o método de raciocínio indutivo, ele é utilizado por todos, Eu utilizo no meu dia a dia, você utiliza. E como na ciência, ele vai influir de maneira direta com a matemática. Porque a matemática ela vai fazer esses escolhimentos individuais, fazendo porcentagens, análises. Tem como dar um exemplo para facilitar para o público? Podemos enumerar de várias formas. Nós podemos pesquisar, por exemplo, análises do segmento industrial. Se pegarmos aí uma linha de produção de
sacas de arroz, por exemplo, eles vão fazer uma análise em cima de uma amostra de um lote. A partir do princípio, eles vão pegar uma amostra de um determinado lote. Eles vão analisar esse lote e vão verificar que 80% dos grãos são do tipo extra fino. A partir disso, conclui-se que este saco é do tipo extra fino e que este lote do qual ele foi retirado é do tipo extra fino. Mesmo tendo 20% de outro tipo? Não se sabe. É por isso que esse método ele não é infalível. Ele traz consigo essa característica. Ele não é um método devidamente exato, né? Podemos pegar, para exemplificar ainda mais, né, as pesquisas eleitorais. Busca-se um pequeno número de pessoas em determinados locais, faz-se em cima dela a pesquisa, cria-se as porcentagens e amplia-se a proporções de cidades, estaduais, federais, mas não quer dizer que aquilo vai se refletir, porque ela deixa de lado algumas questões valorativas, como, por exemplo, situação financeira, situação de nível social. E se pegar o candidato do bairro X e fazer essa pesquisa no bairro Y, provavelmente esse candidato não vai ser percentual tão bom. Agora, se pegar o candidato do bairro Y e fazer a pesquisa no bairro Y, esse candidato vai ter uma... Por isso temos as margens de erro, tanto para cima quanto para baixo, que muitas vezes nos enganam. Quantas e quantas pesquisas já foram apresentadas de forma apontando o candidato X na hora da eleição, na forma efetiva de coletar esses dados, vimos um resultado diferente, ou muito diferente, ou pouco diferente. Muito bom. Então, a gente vai agora para mais um intervalinho e vamos chamar depois a Maiara para falar mais um pouco para a gente da área jurídica e depois vamos fazer um debate com os nossos três convidados. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. Meu coração, a roda da saia mula. Foi. Voltamos agora no intervalo com a jurista Maiara Vieira, que vai falar um pouco pra gente da relação do método indutivo com a área jurídica e vai também, se você puder exemplificar isso, mostrar a aplicação para deixar mais claro para o público. Tá. Boa noite, Lícia. Boa Boa noite. O método indutivo, ele parte de hipóteses, de fatos, né? Ele observa os fatos, as hipóteses em particular, e dessas observações, dessas análises, ele procura tirar uma conclusão geral. Já no direito, ele analisa hipóteses, provas, para construir uma conclusão geral do caso, né? Para ver se a pessoa, no caso de uma audiência, de um processo, se a pessoa vai ser condenada ou se não vai. Um exemplo bem prático que eu posso te dar é, por exemplo, um homem que está sendo acusado de ter matado, de ter assassinado a sua esposa, tá? Por exemplo, ele foi pego, a pessoa morreu, né? Eles estão, né, fazendo pesquisas, investigações para ver quem que matou, se foi suicídio, enfim. Então, o marido testemunha no caso, então precisava ter provas, já que não tinha nenhuma testemunha. Não tinha provas concretas, enfim. A pessoa o marido, no caso, foi pego com porte ilegal de armas, foram pegas roupas com vestígios de sangue da mulher dele, que foi feito todo um processo do perito, exames, DNA, enfim, né? Isso são hipóteses particulares para ele chegar à conclusão. Então, o fato da arma, o porte ilegal de armas, o sangue na roupa, o jeito, de repente, que o corpo da pessoa foi encontrado, onde a pessoa estava, o marido, no caso, estava na hora do assassinato. Então, isso tudo gera
uma conclusão, aliás, hipóteses, para eles chegarem a uma conclusão do caso, se a pessoa está sendo realmente condenada ou não. Então, assim, ó, nem sempre ele pode ser verdadeiro, né? No caso disso, o marido pode estar com a arma, pode ter vestígio, mas ele pode, de repente, ter abraçado a mulher na hora que ela estava deitada, né? Mas, então, a partir dessas hipóteses, que daí, no caso, o promotor, a pessoa que está acusando, ela vai pegar o mais possível dessas premissas e vai tirar uma conclusão do caso. Isso, do caso. Se ele foi realmente ou não assassino, tá? Concluindo se ele foi realmente ou não o assassino da mulher dele. Então, eles vão analisar essas provas, essas hipóteses todas e vão chegar a uma conclusão de matou ou não matou ela, no caso, né? Muito bem, obrigada, tá? Obrigada também. Agora a gente vai passar um resumo de tudo que teve hoje no programa. Confeitaria Utopia, Rua Doce Vida, número 42. Chega, roda, viva e carrega a viola. Bem, pessoal, depois dessa nossa conversa com os especialistas no assunto, podemos ver que o método indutivo é muito importante na visão empirista, só porque ele não é um método infalível, então precisamos ter cuidado quando formos generalizar. Eu vou dar um exemplo para compreender esse fato, esse problema no caso. A Ana tem 5 dedos em cada mão. O Bruno tem 5 dedos em cada mão. A Carolina tem 5 dedos em cada mão. E o Daniel tem 5 dedos em cada mão. Ana, Bruno, Carolina e Daniel são seres humanos. Logo, o ser humano tem 5 dedos em cada mão. Essas premissas, quando vistas de formas separadas, elas são verdadeiras só porque desconsiderou-se nelas que tem um Everton que possui polidactilismo, que faz com que tenha 6 dedos em cada mão, tornando essa generalização errônea, mesmo que a grande maioria dos seres vivos possuam 5 dedos em cada mão. Ou seja, o método indutivo é útil em alguns casos, em outros seu uso não vai ser conveniente. E na área jurídica, o método indutivo faz com que a análise dos dados seja feita de forma positiva, impedindo a subjetividade. E é isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro para todos o que é um método indutivo. E agora vai ser passado um resumo, explicando cada assunto em forma de tópico, só para facilitar o entendimento e também, no caso, até fixar melhor o conteúdo. Todo esse programa e o resumo também vai estar no nosso site. É só acessar e conferir lá. Isso aí, até o próximo programa. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas
vez que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir.